Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Vou pedindo o quê? Para você não deixar de deixar... Nossa, para você não deixar de deixar... Para você deixar o seu like. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like, ok? E não se esquece de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Então, vamos para os relatos de hoje. O primeiro deles, lembrando que todos os nomes de todos os relatos estão já trocados, tá? São nomes fictícios, mas a história é real. E o primeiro é este daqui. A mulher que aparece na casa da minha avó. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Vou me chamar Fulana. Minha história se passa em um lugar afastado da minha avó. Embora não seja minha avó biológica, eu a considero como tal. A cidade no Ceará era tranquila, mas abrigava uma história misteriosa, que naquele dia se tornaria parte da minha própria experiência. Minha tia e minha avó haviam compartilhado histórias sobre uma figura enigmática que ocasionalmente aparecia na casa. Havia debates sobre a sua identidade. Alguns acreditavam que ela era a bisavó da minha tia, enquanto outros sustentavam que ela era alguém que vivera ali antes da minha avó, muitos anos atrás. A atmosfera estava carregada de mistério e curiosidade. Naquela noite, decidi dormir na casa da minha avó, na mesma cidade. Minha prima, minha avó e eu dividíamos o quarto. Estava tudo tranquilo, até que acordei no meio da noite com uma urgência repentina de ir ao banheiro. Quando me levantei da rede, algo estranho aconteceu. Comecei a sentir arrepios nos braços e nas pernas e uma intensa sensação de frio me envolveu. Uma sensação de peso tomou conta das minhas pernas, dificultando cada movimento. Percebendo que algo estava errado, olhei em direção à porta do quarto e foi então que vi aquela figura, uma mulher, vestida de branco, cabelos longos e negros que caíam até a sua cintura. Sua roupa era como uma saia longa com babados e uma blusa branca, também decorada com babados nos ombros. Seus olhos eram perturbadoramente brancos e pretos. Branco e preto? Seus olhos eram perturbadoramente brancos e preto. E pretos, brancos e pretos os olhos, de forma que não conseguia distinguir os seus traços faciais. Como que o olho era branco e preto? Ela estava parada na porta, fixando um olhar penetrante na minha direção. Assustada, tentei chamar minha avó para que ela também visse o que estava acontecendo, mas a minha voz parecia ter desaparecido. Eu não conseguia emitir nenhum som. Com medo, me enrolei na rede, cobrindo a cabeça e os pés, deixando apenas uma pequena abertura para observar aquela figura. Em desespero, comecei a rezar. A mulher permaneceu parada, olhando diretamente para mim. Sua presença era perturbadora e o silêncio naquele quarto estava carregado de tensão. Depois de um tempo, que parecia uma eternidade, ela se virou e se dirigiu à cozinha. Pude ouvir copos e panelas caindo, indicando que algo incomum estava acontecendo naquela parte da casa. Parecia que ela estava com raiva por eu estar rezando. O tempo passou lentamente enquanto eu permanecia na rede, observando a situação na cozinha e rezando para que aquela figura desaparecesse de uma vez por todas. Com a chegada do amanhecer, finalmente encontrei coragem para sair da rede e ir ao banheiro. Minha avó estava na cozinha, e quando a questionei sobre os estranhos ruídos da noite anterior, ela respondeu com um tom sereno, afirmando que não havia escutado nada. Com o coração acelerado, eu contei a ela sobre a misteriosa figura que eu havia visto. Minha avó ouviu atentamente e, embora não tenha confirmado sua presença, não descartou a possibilidade. A história tomou um rumo quando a minha tia, que também estava presente, mencionou as histórias de sua bisavó, sugerindo que a figura poderia ser a sua ancestral. Decidi compartilhar a minha experiência com os meus primos, na esperança de encontrar algum apoio. No entanto, inicialmente eles duvidaram da minha história, acreditando que tudo não passava de um sonho ou imaginação.
Mas logo eles também testemunhariam a presença inexplicável. Em uma noite subsequente, enquanto todos estavam na casa, a figura apareceu novamente. Meus primos viram com os próprios olhos, deixando-os atônitos e surpresos. A figura continuava sendo um mistério, mas agora não podíamos negar a sua existência. Olha, quem será que essa mulher que aparece? Não é que ela aparecia, ela vira e mexe, aparece por lá. Será que é um ancestral mesmo, né? Aquela que ela falou, contou a história? Não é? Fato é que tem uma mulher que aparece por lá. Próximo relato. Meu avô conversava com espíritos e salvou uma parente do despejo com a sua mediunidade. Peraí, gente. Achei uma água aqui que... eu não vou beber não, sei lá, faz muito tempo que ela tá aqui. Não, é bolinha de ar. Bebo ou não bebo? Essa água acho que tá aqui desde anteontem. Desde ontem. Eu só tô com essa água que minha garganta tá ardendo, tá coçando. Não ia entrar nada aqui pra fazer nada de errado na água, não. Mas vamos lá. Água de gato. Vamos lá. Então vamos para esse relato aqui. Meu avô conversava com espíritos e salvou uma parente do despejo com a sua mediunidade. É um moço que nos conta. Olá, Ana, Mateus e assombrados. O meu nome é fulano mesmo. Antes de começar o relato, darei uma prévia para explicar algumas coisas sobre a família da minha mãe. Meu avô materno, com o qual se passa esse relato, é isso? O meu avô materno, ele era médium, era kardecista. Minha avó materna não se comunicava com espíritos como o meu avô, mas via algumas crianças desencarnadas e tinha uma fé ampla em tudo que acreditava. O quarto dela tinha um altar com um pouco de tudo. Espiritismo, umbanda, candomblé, seixonoye, além de santos da igreja católica e vários budas diferentes. Quando eu era criança e ia à casa deles, eu adorava observar o altar e ficava encantado. Mas não entendia muito essa mistura toda. Minha mãe apenas dizia que ela tinha fé em tudo, acreditava em tudo e era feliz assim. A casa deles sempre teve muita paz, muita harmonia. Era só entrar lá que você era tomado por uma sensação única. Ela adorava acender um incenso chamado Senko Rosenko. É isso? Senko Rosenko? Não sei como que fala, gente. Que tinha um cheiro delicioso da seita Seixonoye que ela frequentava. E acendia sempre para os seus antepassados. Hoje eu acendo esses incensos em casa, mas infelizmente não é a mesma coisa. A casa deles era única. Sinto muita falta deles, que além de serem meus avós, eram meus padrinhos. Mas vamos ao relato, pois já enrolei demais na apresentação. Ana, o meu avô, como eu disse anteriormente, era médium, kardecista, e ele trabalhava em mesa branca. Minha mãe conta que, por muitas vezes, a minha avó via várias crianças desencarnadas andando pelo centro espírita que eles frequentavam. Dizia que eles pareciam anjinhos e andavam em fila, enquanto meu avô estava trabalhando ali na mesa branca. Uma certa noite, minha avó acordou no meio da noite com meu avô conversando. Ela abriu os olhos e viu ele sentado aos pés da cama, falando sozinho. Ela então deduziu que ele conversava com algum espírito e voltou a dormir. Normal, acontece, é assim mesmo. No dia seguinte, ao acordar para trabalhar, o meu avô disse para minha avó ir até a casa de uma prima dele, fazendo uma visita assim de cortesia. No entanto, pediu para ela não se desfazer de nada do falecido primo dele, que havia partido há poucos dias, e que ela esperasse até ele sair do serviço, pois ele passaria lá na casa dela no final do expediente. Assim foi feito. Minha avó foi até lá e viu a sala da casa cheia de caixas espalhadas. Ela pediu à prima que não se desfizesse de nada ainda, que esperasse o meu avô chegar do trabalho, que ele passaria por lá e explicaria o motivo. A prima, sem entender, aceitou, mas disse haver chamado um rapaz para levar as doações e ele viria de tarde. Então ela iria desmarcar com o rapaz e pedir para ele vir um outro dia. Ok, a tarde passou normalmente, tomaram um café, conversaram. A prima contou como estava sendo difícil esses dias sem seu marido,
que sentia muita falta dele. Ela mencionou que foi difícil encaixotar todas as roupas e livros que eram do seu falecido marido para doar, mas que era necessário, né? Quando meu avô chegou do trabalho, passou direto na casa dela e logo que entrou, apontou para uma caixa, que era a última de uma pilha no canto da sala. A prima sugeriu que seria mais fácil ele começar pelas primeiras, de cima, mas ele insistiu que era a última caixa da pilha. A prima, a essa altura, já não entendia mais nada, mas aceitou. Meu avô então tirou as caixas de cima, todas bem pesadas e cheias de livros, e na última caixa, como ele havia dito, encontrou um volume de uma enciclopédia. E dentro desse livro havia um envelope. Meu avô entregou o envelope para ela sem abri-lo e disse que agora sim ela poderia doar as caixas. A prima dele abriu o envelope e lá dentro estava a escritura da casa deles. Alguma quantia em dinheiro também e algumas apólices de seguro. Se ela doasse os livros, perderia a casa, pois naquele tempo as burocracias para se apossar de um imóvel eram bem diferentes de hoje em dia. Ela chorou muito com os documentos e meu avô explicou que o primo havia aparecido naquela madrugada para ele e disse que ela não poderia doar os livros. Ele explicou que acompanhou ela encaixotar caixa por caixa, mas não conseguia se comunicar com a esposa. Então explicou exatamente em qual caixa estava e em qual livro ele havia colocado o envelope e disse que não poderia partir em paz sem deixar esses documentos com a esposa. Eles conversaram um pouco, ele disse que estava bem e sentia saudades da família, mas que entendia que a sua jornada havia acabado aqui e que agora podia finalmente descansar. Enfim, Ana, esse é o relato. Infelizmente, os meus avós não estão mais vivos. Faleceram no final dos anos 90 e deixaram uma saudade enorme em toda a família. Eles eram luz e hoje continuam sendo luz em outro plano. Minha mãe e eu também temos uma certa sensibilidade espiritual, embora não tenhamos trabalhado nela ainda. Eu hoje tenho a fé que a minha avó tinha. Acredito e gosto de vários segmentos religiosos, mas estou muito longe da evolução que eles tinham. Que legal! Nossa, que interessante. Vai falar, gente, olha só. Ele veio para falar onde estava tudo, foi certinho na caixa, no livro, não é? Que legal, muito bom isso. Muito bom. Próximo relato. Meu Exu salvou a vida da minha filha ainda no útero. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Sou médium de incorporação e comecei a frequentar um terreiro em 2013, quando tinha apenas 16 anos. Sempre tive uma mediunidade bastante aflorada e vivenciei experiências sobrenaturais, das quais, até hoje, muitas permanecem sem explicação. Mas essas ficarão para um outro momento. Quando foi no ano de 2014, no mês de maio, descobri que estava grávida da minha princesa. Ana, minha gravidez inteira foi bastante complicada. Tive a placenta descolada e vários problemas durante a minha gestação. Passava mais tempo no hospital do que em casa. Em certo dia, passei bastante mal. Fui até o hospital, tomei uma medicação e fui para casa. Naquele dia, o meu irmão de santo veio até minha casa e viu que eu não estava bem. Resolveu me levar até o terreiro para fazer uns banhos. Ana, eu não estava nada bem mesmo. Sabe, sem vontade de sair de casa. Eu estava com 5 meses de gravidez. O médico pediu para eu ficar em repouso total porque estava com sangramento. Já fazia 4 dias que eu estava com esse sangramento. Então, depois de muita insistência, resolvi ir com ele até o terreiro. Quando chegamos, o mestre da minha ex-mãe de santo estava em terra. Ele me chamou, fui até ele, pedi a bênção, ele abençoou e falou que tudo o que estava acontecendo comigo ia passar, que eu tivesse fé nas minhas entidades, que tudo ia passar. Ele pegou uma vela branca e pediu para eu acendê-la aos pés do meu Exu, para eu pedir com bastante fé por todo o livramento. Já peguei aquela vela chorando. Quando cheguei perto do assentamento do meu Exu, senti o meu corpo inteiro ficar dormente. A energia bastante forte. Naquele momento, só escutei o meu irmão chegar perto de mim e falar: Meu velho,
pegue sua matéria devagar para não machucar a criança. Só escutei isso e o meu Exu incorporou. Agora eu vou narrar o que o meu irmão me contou. Meu Exu não quis beber nem fumar devido à minha situação. Ele incorporou nela, que estava grávida, isso, por isso que o irmão de santo dela falou assim, meu velho, pegue sua matéria devagar, tipo, incorpore com cuidado, vamos dizer assim, para não machucar a criança. Ok. Bom, meu Exu não quis beber nem fumar devido à minha situação. Porque o corpo físico era dela, que ia estar ingerindo bebida e cigarro, e grávida não, né? Ele olhou para o meu irmão e falou que tudo o que estava acontecendo comigo era inveja de uma mulher. Ei, Laia! Essa mulher tinha muita inveja e desejava que eu perdesse aquela criança que estava no meu ventre. Ele preparou alguns banhos, pediu para o meu irmão pegar alguns materiais para fazer uma limpeza no meu corpo. Ele não deu detalhes de como foi a limpeza, mas meu Exu avisou que a minha filha ia nascer antes do tempo, mas para que eu ficasse tranquila que nada de mal ia acontecer com a minha filha. Ana, eu estava com 5 meses e ainda não sabia o sexo da criança, porque em todos os ultrassons ela estava de perninhas cruzadas e nunca dava para saber se era menino ou menina. Ele falou que era um rabo de saia. Quando meu Exu foi embora, eu estava tão leve, sabe? Tranquila. Acendi a vela e fui para casa. Ana, quando meu irmão falou que era uma menina, nossa, foi uma felicidade muito grande. Eu acreditei sim, Ana, porque já passei por coisas espirituais. Então sempre confiei nas minhas entidades. Com 2 semanas fui fazer um ultrassom para ver se dava para ver o sexo do bebê. E Ana, qual foi minha surpresa quando o médico falou que era uma linda menina? Meu Exu estava certo. Ana, quando foi no mês de novembro, eu estava com 7 meses. Aquele mês foi muito complicado, muitas dores. E no dia 8 de novembro, eu estava sentindo muitas dores. Fui até a maternidade, fui atendida. O médico fez o toque, mas estava tudo normal e mandou para casa. Não fez ultrassom. Eu estava querendo fazer um ultrassom, sabe? Mas o médico não quis fazer. Então eu resolvi fazer um particular. Isso já aconteceu comigo também. No dia seguinte, bem cedo, fui fazer um ultrassom particular. Quando o médico começou o exame, ele tomou um susto e falou que eu estava sem líquido na minha barriga. Isso mesmo, a minha bebê estava morrendo na minha barriga. Mandou correr para a maternidade com urgência. Ele chamou uma ambulância e me mandou diretamente para a maternidade. Ao chegar lá, Ana, o médico viu o resultado do ultrassom e correu imediatamente para a sala de parto. Fez uma cesárea e minha filha não chorou. O médico a levou imediatamente para outra sala onde ficavam as crianças prematuras para fazer os procedimentos necessários. Mesmo anestesiada, Ana, eu estava prestes a ficar louca. Colocar um balão em mim porque eu estava ficando sem ar. Me fecharam e me mandaram para o quarto. Passou umas 2 horas e nada deles trazerem notícias da minha filha. Eu já estava entrando em desespero quando de repente apareceu o obstetra e o pediatra falando para eu não me preocupar, que a minha bebê, mesmo prematura, era bem forte e ia sobreviver. Ela nasceu com 32 centímetros e 900 gramas. Isso mesmo, menos de 1 quilo. Ela não ficou na incubadora e com 4 dias a mandaram para casa. Ana, hoje minha filha está com 8 anos e é linda. Ufa que deu tudo certo, né? E olha só esse negócio aí do médico não querer fazer ultrassom. Filho, não vai confiando só porque é médico não, tá? Ou escuta o teu coração, escuta a tua intuição de mãe e vai atrás se achar que deve. Que nem ela foi atrás de um particular, eu fiz isso também e isso salvou também. Então, porque o médico também não queria fazer ultrassom. Bom, que bom. Um outro médico, não o que pegou os meus 2 filhos, não. Mas olha só, que legal, né? E o Exu tinha falado que ia dar tudo certo, ia, né? Dar umas compliqueirinhas ali, mas no fim ia dar tudo certo. E deu. E o que era? O que era? Inveja lá de uma mulher oh, meu Deus, maledite. Tinha dedo de maledite no meio. Próximo relato, o espelho. É uma moça que nos conta.
Olá, Ana, eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Desde pequena tenho uma mediunidade muito forte, mas ela começou a se manifestar de verdade aos 12 anos. Foi um período caótico, Ana. Eu incorporava entidades de Umbanda e tinha experiências que eu não entendia. Há um detalhe aqui. Nunca havia frequentado um terreiro na minha vida. Também tinha lembranças de vidas passadas, onde eu era uma bruxa. Provavelmente nada boa, pois durante a pandemia criei, entre aspas, um alfabeto que posteriormente descobri ser, na verdade, uma recordação de magia negra de vidas passadas. Eu escrevia cartas, textos longos e aleatórios, e até escrevia nas paredes. Durante esse período, minha mãe tentou me levar à igreja, mas nada funcionava, e eu não gostava de igrejas. Até que o filho de uma amiga dela, o João, que também era médium, ou que também é médium, não sei, nos convidou para ir à casa dele, onde ele apresentaria uma mulher que o ajudou bastante no início e que não cobrava nada. Ao chegar lá, fomos bem recebidos por ela, que se chamava Maria. Tudo o que ela contava era exatamente o que eu estava passando. Descobri que ela era espírita, kardecista. E assim que chegamos, ela disse que já sabia que a gente ia para lá, pois tinha visto 2 passarinhos na janela dela de manhã e sentiu que era um sinal. Minha mãe ficou receosa no início por ser cristã, mas eu estava me sentindo muito melhor. Não incorporava mais entidades indesejadas, não tinha mais medo e estava aprendendo a lidar com a minha mediunidade. Tenho muitas histórias para contar, mas vou passar logo para mais traumática. Em meu quarto há um espelho grande com uma pequena parte quebrada na ponta. É verdade o que dizem sobre não deixar espelhos quebrados em casa, mas era quase impossível notar que havia uma ponta quebrada naquele espelho, Ana. Depois disso, o espelho se tornou basicamente um portal, olha só, como uma janela pela qual espíritos de todos os tipos entravam. Olha, meu Deus do céu. Eu tenho muitas histórias sobre esse espelho, que posso contar em relatos futuros, se desejar. Queremos sim, pode contar. Algum tempo depois, descobri que o espelho estava quebrado. Durante uma videochamada com a minha mentora espiritual, ela notou que o espelho estava quebrado, né? Procurei e encontrei aquela pequena rachadura. Minha avó Catarina, que me acompanhava como um espírito, recomendou que o espelho fosse retirado, mas por enquanto poderíamos cobri-lo com um pano e fazer uma prece. Foi o que eu fiz. Antes que me julguem por não ter retirado o espelho imediatamente, ele estava fixado. E minha mãe, sabendo que sou um tanto desastrada, temia que eu pudesse quebrá-lo e me machucar ao tentar retirar. Meu pai é que ia retirar o espelho, e ele estava trabalhando muito, chegando em casa muito tarde, muito cansado, o que adiou a remoção. Algum tempo depois, parei de cobrir o espelho, pois não havia visto mais nada de incomum recentemente. O erro de um médium é baixar a guarda quando tudo parece tranquilo, e esse foi o meu erro, Ana. Em uma noite, enquanto escrevia algumas coisas na minha escrivaninha, a porta do meu quarto, que estava fechada, se abriu com um pequeno estrondo e um vento frio adentrou o ambiente em questão de segundos. Eu me virei pensando que era minha irmã, mas os meus instintos me diziam que não era algo deste mundo. Eu me virei bem devagar, em câmera lenta, e quando virei completamente em direção à porta, eu congelei. Vi um ser completamente macabro, alto, com cabeça e pés de bode. Ele era albino, olhos de cabra vermelhos e peito humano musculoso. Ele era branco, brancão assim? Albino? Ele passou ignorando completamente a minha presença, mas sua energia era extremamente negativa, emanando tanto poder que eu apenas pude observar cada passo que ele deu. Com as mãos trêmulas à minha frente, lágrimas escorrendo de medo. Curiosamente, parecia que de alguma forma eu o conhecia, mas não sei. Esse ser entrou no espelho e imediatamente eu o cobri, agradecendo a Deus por ele não ter me visto.
Esqueci de mencionar que antes desse ser entrar, eu senti a presença de um espírito de luz em meu quarto, que era a protetora do meu namorado. Ela apareceu por um momento e então sua presença se tornou suave até desaparecer. E foi quando a criatura entrou. Não o vi mais desde então e espero que continue assim. Esse foi o meu relato, espero que tenha gostado. Gente, mas... Peraí, ele tinha... Deixa eu voltar aqui, ó. Ele era alto, com cabeça e pés de bode, mas o corpo era de gente, de um homem musculoso. Porém, ele era albino, com olhos de cabra. Olhos? Olhos de cabra, aquele olho assim, né? Vermelho. A cabeça era de cabra branco, então, com pelo branco, porque ela fala que ele era albino. Que diferente, né? Porque geralmente fala, né? Um bode preto, alguma coisa assim. Não, esse daqui é... Alguém sabe? Enfim. Pelo espelho, né? O fato é que o negócio veio pelo espelho, foi pro espelho. E aí, gente? E a gente com esse tanto de espelho em casa? O que faz? Mas é porque ele tava quebrado? Próximo relato. O espírito do cemitério apareceu pra mim? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e entusiastas do sobrenatural. Meu nome é Fulana. Compartilharei uma experiência pessoal. Vamos lá. Sempre fui uma adolescente bastante solitária, em grande parte devido ao fato da minha mãe não me permitir socializar muito. Ela nunca gostava das amizades que eu fazia, e eu sempre fui bastante privada, não vivendo a vida de uma adolescente comum. Devido a isso e ao fato de que, na época, eu não tinha acesso à internet, nem celular e afins, muitas vezes eu ficava sozinha e acabava conversando comigo mesma. a pobre... Certo dia, passei em frente ao cemitério que ficava próximo à minha casa e notei uma das gavetas que se parecia assim com túmulos. E um nome me chamou a atenção. Júlia. Esse nome ficou na minha mente e eu comecei a conversar com a Júlia no espelho. Mais uma vez o espelho. Sempre que me sentia sozinha, eu conversava com ela. Passei muito tempo conversando com o espelho e o chamava de Júlia. Toda vez que eu falava com o espelho, eu lembrava do dia em que vi o túmulo com o nome Júlia. A parte sobrenatural dessa história começa agora. Sempre costumava dormir com a porta do meu quarto aberta. Em uma noite em particular, quando eu tinha cerca de 14 anos, hoje eu tenho 27, eu acordei como de costume para ir ao banheiro. Sentei na cama e quando abri os olhos completamente... eu vi uma garota de branco com cabelos longos e negros parada bem na porta do meu quarto. Fiquei extremamente nervosa, eu gritei de susto. Cobri minha cabeça com cobertor e continuei gritando. A casa inteira acordou e eu contei o que havia acontecido. Minha mãe, que era bastante religiosa, pegou a Bíblia e recitou o Salmo 91 da Bíblia Sagrada. Depois disso, fomos dormir normalmente. Nunca mais conversei com essa Júlia, nunca mais deixei a porta do quarto aberta ao dormir e também nunca mais vi espíritos. Nossa, então de certa forma você acabou evocando alguém, né? Chamou por essa moça, talvez, né? Essa mesma moça do túmulo lá, com a qual você conversou, chamou e ainda mais em frente ao espelho, que é o que dizem, um portal. Então... você acabou evocando essa moça ou alguma outra, que talvez não a mesma do túmulo, né? Mas algum outro espírito que estava por ali se viu achegando por aí. Falou, opa, ela quer conversar, está sozinha, vou lá ver se ela, né, me ajuda. Próximo relato, as 3 batidas na porta. Tá, ela vai contar... os 2 próximos e últimos relatos desta coletânea de relatos de hoje, tá? É uma moça que nos conta. Então, agora é as 3 batidas na porta. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Eu sou apenas mais uma fulana. De novo, venho contar alguns de muitos relatos que se passaram na minha vida. Diferente da casa em que atualmente moro, na casa onde eu cresci, eventos estranhos eram comuns. E o verdadeiramente estranho era quando nada acontecia por um longo período.
Morávamos em uma fazenda. Eu, minha avó, minha mãe, meu irmão e um senhor chamado Francisco, que tinha algumas deficiências físicas. Minha avó o adotara. Minha avó o adotou quando compramos as terras, muito antes do meu nascimento. Ela costumava brincar dizendo que comprou a terra e ganhou mais um filho de brinde. Eu tinha apenas 7 anos na época desse relato e o meu irmão tinha 9. A fazenda ficava afastada da cidade e tínhamos alguns vizinhos próximos. A casa era antiga, em estilo colonial. Minha avó era uma pessoa muito religiosa e gostava de olhar as estrelas da janela, rezando. Adorava ficar no cantinho da janela, onde ela me mostrava as constelações, ensinava orações e contava histórias. No entanto, em uma noite com a lua brilhante no céu, tudo mudou. Estávamos na janela, minha avó e eu, enquanto minha mãe e meu irmão estavam em outra janela admirando a lua. Ambas as janelas estavam de frente para a entrada da casa. E o senhor Francisco estava sentado no sofá assistindo TV. Todas as luzes estavam apagadas, inclusive a luz do quintal, que normalmente deixávamos acesa. Foi então que ouvimos 3 batidas violentas na porta da sala, como se alguém estivesse tentando derrubá-la. Nesse momento, os cães, que até então estavam quietos, começaram a latir e correr atrás de algo ao redor da casa. Rapidamente fechamos as janelas, desligamos a TV e ficamos em um silêncio absoluto lá dentro. Permanecemos na janela o tempo todo, mas não vimos ninguém chegar. Mesmo que alguém estivesse chegando pela parte de trás da casa, os cães teriam anunciado a chegada de qualquer visitante. Quando os cachorros finalmente pararam de latir, o senhor Francisco, que estava sentado no sofá, virou-se para minha avó e disse: "Minha senhora, isso é o mal tentando entrar em sua casa. Você viu como ele quase conseguiu?" O senhor Francisco, sendo de Minas Gerais e neto de escravos, era uma pessoa com muitas histórias para contar, incluindo aquelas sobre o Saci, o Caipora e Romãozinho, entre outras. Na época, minha mãe e seus irmãos estavam tendo muitas brigas, o que nos afastou do resto da família por um tempo. Foi quando a minha avó decidiu realizar uma novena para acabar com as brigas e reunir a família novamente. Convidou alguns vizinhos para iniciar a novena, onde cada um colocaria a intenção da graça que desejasse alcançar. A novena consistia em 9 dias consecutivos de orações, realizada em casas diferentes a cada dia. O primeiro e o último dia da novena seriam na nossa casa. O próximo relato começa a partir daí. Então agora sim, o último relato desta coletânea de relatos de hoje, e este é da mesma moça. Seria a mula sem cabeça? Bom, o primeiro dia da novena aconteceu na minha casa, com os vizinhos chegando por volta das 7 horas da noite. Na roça, as pessoas têm o costume de dormir cedo para acordar cedo no dia seguinte. E após a novena, servimos um café com bolo, pães e roscas, como parte de uma tradição local. No dia seguinte, a novena ocorreu na casa de uma vizinha. A maioria das pessoas ia a pé ou de moto, já que vivíamos todos ali perto uns dos outros. Naquela época, eu adorava acompanhar minha avó com uma lanterna, enquanto caminhávamos de volta para casa após a novena. Ela costumava contar histórias de quando era menina e o senhor Francisco compartilhava suas próprias experiências de Minas Gerais. Era um momento especial. No terceiro dia da novena, durante a caminhada de volta, por volta das 8h30 da noite, ouvimos o trotar de um cavalo vindo de trás de nós. Minha avó apontou a lanterna na direção do som, mas não conseguimos ver nenhum animal, embora os passos estivessem cada vez mais próximos. Ficamos assustados e começamos a andar mais rápido enquanto rezávamos. Quando o trotar do cavalo passou ao nosso lado, percebemos que não havia cavalo algum. Estávamos caminhando em uma estrada cercada de pastos de ambos os lados. Então teríamos visto qualquer animal que estivesse ali. Ao chegarmos em casa, o senhor Francisco explicou que aquilo era a mula sem cabeça. Mas como ainda não estávamos na quaresma, a gente não conseguiu vê-la. Apenas ouvir o seu trotar. A quaresma se aproximava, já que a nossa novena terminaria na terça-feira de carnaval.
Minha mãe e minha avó ficaram assustadas, assim como eu e meu irmão, que éramos apenas crianças. No entanto, minha avó acreditava que esses eventos eram tentativas de nos fazer desistir da novena e que a fé dela era mais forte que qualquer mal. Nos próximos dias, continuamos a novena, embora não ficássemos para as comemorações após as orações. No final, a graça foi alcançada e parece que coisas estranhas também aconteceram com os nossos vizinhos durante a novena. No entanto, ninguém desistiu. Esses são alguns dos meus relatos de infância, vividos naquela fazenda que sinto falta, ao lado da minha querida avó e do saudoso Senhor Francisco, que não estão mais entre nós. E, acima de tudo, sinto falta do meu refúgio no mundo, que era aquela fazenda. A fazenda agora pertence à minha mãe e o curso da vida me levou para longe. Obrigada, Ana. Achei que era o Vitório que começa a se achegar aqui. Matheus pegando remédio. A fazenda agora pertence à minha mãe e o curso da vida me levou para longe. Obrigada, Ana, por mais uma vez compartilhar essas histórias. Um beijo para você, muito obrigada. E eu também amo. Tudo isso tá falando de novena. Depois da novena, ficar na casa, comer um café com bolo ali. Eu também participei disso na minha infância. Só que não era no sítio. Era na cidade mesmo, né? Vira e mexe, você ia pra casa. Eu nem sabia o que tava fazendo, o que tava acontecendo direito. A gente era criança. A mãe ia, a gente ia atrás. Ficava brincando, rezava um pouco. Cansava. Mas depois tinha ali um bolinho, um café. Aí você achava outras crianças, ficava brincando ali em volta. Mas era gostoso, depois voltava a pé, embora de noite. E aí, se tivesse uma dessas histórias, então aí sim completava a noite. Amava, também minha avó contava essas histórias. E isso também é uma nostalgia muito boa. E minha mãe conta também dessas novenas, dessas coisas que aconteciam no sítio, né? Aí mais quando minha mãe morava no sítio também. Acompanhava o pessoal, só que aí tinha mais esse lance de... Era na época da quaresma e tinha uma outra época também, que eles juntavam, cantar recomenda, ia com violão, com não sei o que lá, de madrugada. É muito legal. Muito bom. Bom, pessoal, esses foram foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Se tem uma história que aconteceu com você envolvendo aí o sobrenatural, conta pra gente, ok? A gente quer saber, né, assombrados? Envie o seu e-mail para relatos@assombrado.com.br, ok? E se for comentar, que seja com respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau.